Ok, bom dia a todos. Vamos iniciar a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da manhã do dia 8 de outubro de 2020. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós vamos iniciar a nossa sessão desta manhã julgando aqueles itens que saíram com vista de mesa durante essa reunião, tá? E que ainda não foram julgados, tá? Só que antes de fazermos julgamento desses itens, eu só vou ler para vocês como que ficou a decisão referente ao item 341 da pauta, tá? O resultado já foi pronunciado ontem, né? O resultado já foi anunciado ontem, tá? Foi um provimento parcial do recurso, mas eu fiquei de ler para vocês o dispositivo, porque envolvia aquela questão de votação sucessiva, né? Eu queria ver certinho como redigir, porque é um procedimento pouco utilizado na turma, né? Então eu queria redigir certinho o dispositivo. Então, fiz a redação, tomei como modelo algumas decisões da Câmara Superior, que estão redigindo dessa forma, e aí ficou assim o resultado. Colegas, então, item 341 da pauta, do contribuinte Roberto Antônio de Araújo Bezerra, tá? Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, com aplicação de votações sucessivas, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do imposto de renda pessoa física do ano calendário de 2012, exercício 2013, os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte a partir de abril de 2012. Inclusive, né, acho que é bom colocar inclusive, né? Inclusive também, né, abril inclusive, né, Francisco? Aí tem, na execução, eu não sei, talvez fosse interessante você botar conforme o voto, porque tem uma parcela lá que ele alega que é provento, mas ele não provou. Tá. Para não ir tudo, entendeu? Porque tem uma parcela lá que ele não provou, estou dando só o parcial provimento. Tá, então vou repetir só esse pedaço. Excluindo-se da base de cálculo do imposto de renda pessoa física do ano calendário de 2012, exercício 2013, os rendimentos e aposentadoria recebidos pelo contribuinte a partir de abril de 2012, inclusive, conforme o voto do relator. Pronto, beleza. Tá? Ponto. Conforme o voto do relator. Ponto. Se você quiser anotar já aí a quantia que não vai entrar, como está no voto, eu te passo. Eu acho que conforme o voto, né? Eu acho que beleza. Tem que, beleza. Né? Conforme o voto do relator. Vencidos os conselheiros Gregório, Rafael e Ana, que deram provimento parcial em maior extensão, excluindo da base de cálculo do imposto os rendimentos de aposentadoria recebidos nos 12 meses do ano de 2012. Ponto. Em primeira votação, os conselheiros Márcio e Dene negaram provimento ao recurso. Tá? É assim que eu tenho visto na Câmara Superior. Eu achei que deixou bem claro. Por exemplo, eu e o Márcio, a gente divergiu, né? Ali ficou consignada a nossa votação, né? O Gregório, a Ana e o Rafael votaram, né, dando provimento parcial em menor extensão, ficou registrado. E os demais deram provimento parcial em menor extensão, ficou registrado. Eu acho que ficou completo. Ok, colegas? Ok? Então, tá. Uma sugestão, Francisco, já que você observou essa questão aí de uma parte que que deve ser mantida na base de cálculo, se não me engano, você colocou até na conclusão do teu voto, você grifa ela, dá uma grifada
para quando a unidade de origem olhar, aquilo chamar a atenção dela, entendeu? Ok. Então tá, colegas, esse é o item 341, tá? Eu já havia anunciado o resultado no dia da votação, né, que o resultado foi parcial e tal, só fiquei de dizer para vocês como ia ser a redação, né, dado o fato de ser uma situação diferente. Agora vamos fazer os processos que saíram com vista de mesa, e aí, terminando as vistas de mesa, a gente segue a ordem normal da pauta da manhã deste dia 8 de outubro. Vamos então fazer na ordem das vistas de mesa os itens 150. Vamos começar pelo item 150. O item 150 na verdade, são dois itens da mesma contribuinte, né? Item 150 e 151 de relatoria do conselheiro Francisco. É aquela questão lá que vocês querem analisar, né? O recurso, em princípio, não vai ser conhecido, segundo o relator, e talvez havesse uma questão de decadência, a turma queria analisar o caso. Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Presidente, o número 150, processo número 150 referente a uma CFL 38. Essa CFL 38, conforme relatório fiscal da infração, é pela não apresentação das folhas de pagamento nas competências 5 de 2000 a janeiro de 2001. Adotando o prazo de contagem decadencial das obrigações acessórias, a última competência, que é janeiro de 2001, estaria decaída, pois o lançamento foi aperfeiçoado em maio de 2007. Contar-se-ia, então, a partir do primeiro dia do exercício subsequente, ao que poderia ser realizado o lançamento nos termos do artigo 173, inciso 1º, poderia, então, efetuar o lançamento, poderia se exigir o documento, na realidade, até 1º de janeiro de 2007. O fato de a impugnação ser intempestiva, e não estou falando do recurso voluntário, a impugnação na primeira instância ser intempestiva, não desobriga essa turma de conhecer a matéria de ordem pública, que é uma matéria de decadência que inflige todo o ordenamento jurídico. Portanto, nesse meu caso, depois de ter analisado esse caso, e já adianto que o 151 não haveria decadência, porque o 151 tem referente também a uma obrigação acessória, mas tem até 11 de 2002, então poderia ter sido realizado o lançamento, não haveria nada a ser corrigido neste, se tratar de multa por infração única, mas no 150, eu, mesmo não conhecendo o recurso voluntário, conheceria de ofício a decadência. Então, essa seria, provavelmente, o Gregório que abriria essa divergência, mas eu estou só fazendo um comentário. Eu posso falar? Eu acho que não dá aqui para conhecer. Porque se a impugnação foi intempestiva, é isso, né? Porque assim... O recurso intempestivo. O recurso é intempestivo. Recurso intempestivo. Porque, na verdade, o que acontece é... A gente conhece o direito material, que no caso seria a decadência, por meio do instrumento, que é o recurso. Se a gente está dizendo que o recurso é imprestável por conta da intempestividade, porque ele falta um dos requisitos formais de admissibilidade, a gente não tem como chegar no direito material e conhecer uma das características do direito material, que é a decadência. Então, o processo é um instrumento por meio do qual a gente conhece o direito material. Então, se eu digo que o processo, que o recurso, faltam os requisitos de admissibilidade, que no caso é a tempestividade, eu não tenho como chegar no direito material. É diferente quando o auditor está lá direto com o direito material que ele vai lançar. Aí ele está trabalhando com o direito material. Eu que sou o julgador, ou eu que seria, no caso, o advogado, eu me sirvo do instrumento, do direito instrumental, que é o direito processual, para poder atingir e trabalhar com o direito material, que é, no caso, a decadência. A gente aprende isso na faculdade, certo? Então, eu já vi
doutrinador de escola, que aliás eu admiro muito, mas nesse ponto de dizer, não, o que importa é o direito material. Sim, o direito material é muito importante, mas você pode fulminar o direito material se você não cuidar do direito processual. E um exemplo muito característico disso é a intempestividade. Aqui, até a parte passiva, ela está no contencioso administrativo, ela ainda tem o judicial. Mas se isso acontece no contencioso judicial, ela realmente fulmina para sempre. Então, eu entendo que não tem como a gente apreciar uma decadência, ainda que seja matéria de ordem pública, porque eu não tenho um instrumento para fazer isso. Porque eu, julgador, preciso do instrumento. Eu não trabalho em cima do direito material. Eu não sou o auditor. Eu sou o julgador. Eu preciso do instrumento, eu preciso do processo. Se eu não tenho processo, se o processo é imprestável, eu não tenho como trabalhar com o direito material. Então, eu entendo que não dá, ainda que seja o direito ou matéria de ordem pública. Renata, o teu raciocínio é muito, muito correto dentro da formalística processual, fora do direito administrativo, porque o direito administrativo ele vai socorrer-se ao CPC nesses aspectos como matéria supletiva ou subsidiária. Aqui a gente tem um outro princípio também, é o da oficialidade, do impulso oficial. Esse é o meu impulso oficial, mesmo que o recurso chegou a mim, eu tive conhecimento dessa irregularidade dentro do lançamento, e é uma irregularidade, de novo, de ordem pública, uma irregularidade que macula toda a relação contribuinte-Estado. Se eu cheguei a esse conhecimento e não ajo diante desse conhecimento, que veja, existem outras matérias de conhecimento, existe uma matéria não arguída, mas essa é uma matéria de ordem pública. E aqui eu estou me valendo do princípio da oficialidade, porque no final das contas, eu sou um julgador, mas eu não sou um juiz. Eu sou um julgador, autoridade administrativo. Portanto, eu posso sim me valer desse princípio do 9.784, que é o princípio do impulso oficial ou da oficialidade para reconhecer a decadência, mesmo que o instrumento, como você bem ressaltou, seja um instrumento que não atende às formalidades necessárias. Veja que a gente pega outros instrumentos também que não atendem às formalidades necessárias e mesmo assim reconhece. Por exemplo, um instrumento que não pré-questiona uma matéria de fato, um instrumento que perdeu o seu interesse recursal em determinada que não é conhecido, mas mesmo assim a gente conheceria. Por que a intempestividade, nesse caso, seria tão mais diferente como uma preliminar de mérito que outros casos de não conhecimento que nós já apreciamos a decadência? Bom, eu acho que isso é questão de entendimento. Eu acho que realmente, não dá para Renato, deixa só perguntar uma coisa, Renato. Só um instantinho, colega, só um instantinho, Luiz. Eu acho que todo mundo já deve ter dado uma olhadinha nisso aí, né? Essa beleza, a gente pode votar. Porque se a gente for ficar falando amanhã inteira, cada um teses jurídicas, eu acho que isso é uma questão de entendimento jurídico. A gente vai ficar até meio-dia discutindo, cada um tem um. Eu só queria fazer eu não vou prolongar a discussão, mas é porque a Renata trouxe um ponto processualmente, assim, bastante sólido. Mas eu falei só uma pergunta, doutora, e no caso, porque veja bem, apesar dessa história de a gente não abrir o envelope, na verdade a gente abre o envelope e lê a correspondência, e lê o recurso votado, até para você saber se... até para você saber a data que ele foi depois que o carimbo está lá dentro do recurso, né? Então não tem essa história do abril, mas você abre e olha o recurso votado. Mas aí, por isso que eu estou perguntando, eu não vou me estender, presidente, para não perder muito tempo, só quando o recurso é voluntário intempestivo e há dentro dos autos, não necessariamente dentro do próprio recurso, mas numa peça apartada, uma informação tratando de ilegitimidade passiva do sujeito passivo. Ainda assim, a doutora entende que deve se privilegiar a formalística processual? Eu acho que é a mesma razão. Luiz, essa é uma questão que nem está nesse processo, eu acho que... Não, é porque ela trouxe... Não, é que ela está falando dentro do contexto processualístico, isso aí faz parte do contexto que ela está falando, mas
Mas vamos voltar, presidente. Porque senão a gente vai ficar... Perfeito. Mas a intervenção da Renata foi muito pertinente, viu? Bastante pertinente. Eu sei que essa discussão é importante, muito importante, por sinal. Eu sei que cada um de vocês tem uma base boa para argumentar, mas a gente não tem tempo, esse que é o problema, né? A legitimidade, a única diferença seria que ela também é uma questão que fulminaria o próprio instrumento. Ela não é uma questão de direito material. Então, ela, tanto quanto a tempestividade, ela também fulmina o impróprio instrumento, não é? Ela não é uma questão de direito material, mas, enfim, eu acho que, enfim, não dá para chegar nisso. Vamos votar, presidente. Vamos votar. Deixa eu pegar aqui, abrir o voto do... Você manteve teu voto, né, Francisco? Eu acho que todas essas razões, mesmo essa que o Márcio colocou, para eu chegar nelas, eu preciso do instrumento. Eu não tenho como fazer isso de outra maneira. A menos que eu fosse o auditor e estivesse lá em contato com o crédito tributário. Como é que eu vou conhecer dessas questões se eu não tenho contato com o direito material? Eu não tenho como fazer isso. Mas você pode aferir a decadência, você não precisa entrar no recurso voluntário. Basta você olhar a data em que foi constituído o crédito tributário e é o período que se refere. Não precisa nem entrar no recurso voluntário. Agora, me diz como é que você vai concluir esse direito, Então, só me diga como é que vai ser o seu dispositivo. Não conheço do recurso voluntário, porque ele é intempestivo, porém dou provimento ao recurso voluntário e reconheço a decadência? Não, não vai dar provimento ao recurso voluntário. Não conhecer o cliente intempestivo e, de ofício, cancelar o crédito do lançamento, vez que decaído. Você realmente não tem contato com o instrumento, que é o recurso voluntário por ser intempestivo, mas você tem contato com o processo. E para aferir decadência, você não depende do recurso, só precisa do lançamento. Exatamente, você só precisa aferir a data da construção do lançamento e a data do período que ele se refere. Ponto. Mas vamos voltar, presidente, a discussão está voltando, está retornando aí. Tá, colegas, vamos votar então. O conselheiro Francisco está votando por não conhecer do recurso voluntário, item 150 da pauta. Só repetir aqui, colegas, nós estamos votando agora o recurso referente ao item 150 da pauta, da contribuinte Parrilada del Puerto. Item 150 da pauta, um item que saiu com vista de mesa e nós estamos concluindo o julgamento agora. Esse item é de relatoria do conselheiro Francisco. O conselheiro Francisco, que é o relator do processo, ele está votando por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. E ponto. Apenas não conhece do recurso voluntário. Vamos escolher os votos. Gregório, você acompanha o relator? Não, presidente, eu vou abrir divergência para não conhecer do recurso voluntário, porém, de ofício, cancelar o lançamento, uma vez que decaído. Ok. Nesse caso aqui, a decadência teria atingido todo o lançamento? Todo o lançamento. Nesse caso, tá. Márcio, como você vota? Eu acompanho a divergência do Gregório. Ok. Renata, como você vota? Eu acompanho o relator. Relator. Rafael, como você vota? Literalmente a cruz e a espada, né? A intempestividade é complicado, mas porém é uma matéria de ordem pública. Eu vou acompanhar a divergência do Gregório, sim. Tá? Ok. Luiz, como você vota? Eu vou acompanhar a divergência, porque o Gregório sintetizou exatamente as discussões que a gente tinha traçadas aqui, né? E com muita propriedade. E a gente aqui, quando está fazendo isso, eu quero só deixar muito claro, a gente tá dando um ganho de escala de economia processual, porque a gente não vai conhecer, o crédito tributário vai se manter. O contribuinte pode, a qualquer momento, até durante a execução fiscal, se acudir dessa decadência. Então, a gente vai deixar um processo se estender até o judiciário, quando a gente já viu aqui que o crédito tributário é improcedente, quer dizer,
não me parece muito racional. Eu vou acompanhar a divergência do Gregório, sim. Ok. Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência, e principalmente pelos argumentos do Luiz, de economia processual. Ok. Eu vou acompanhar o relator. Então, nesse caso aqui, ficará algo assim. Eu vou redigir aqui rapidinho, está quase pronto, eu já leio para vocês. Enquanto você redige, Denis, só a título de informação também para a turma, o artigo 151, que é o subsequente, neste não houve decadência. O último... Não, Márcio, aquele levantamento eu confundi, houve decadência nele. Também não, até não. A competência... Eu estou no relatório fiscal da infração, a última competência é 11 de 2002, o lançamento foi efetivado em 2007, então não há decadência. De 11 de 2002, você... não. Tá certo. Eu contei, foi ao contrário da última. É só para já deixar todo mundo na mesma página enquanto o Deni está redigindo o dispositivo. Esse eu me atrapalhei todo quando eu fui contar. Eu fiz umas 3 contagens equivocadas. Peguei datas erradas, depois peguei agora do final. Mas tranquilo, é isso mesmo. Mas aí, Márcio, enquanto está redigindo, você teria uma parte decaído e o número de competências interfere no cálculo da multa aplicada. Se você for no relatório de infração, não sei se você está com o processo aberto aí, mas relatório fiscal da multa, da aplicação da multa, folha 8, ele faz lá uma descrição do cálculo da multa e o número de competências interfere na multa que foi aplicada. E como você tem competências decaídas, aí eu acho que a decadência é parcial, pelo menos no meu entendimento. Sim, eu pensava que era uma multa de valor único, Gregório, mas não, você tem razão, o relatório fiscal da aplicação da multa, ele fala assim, o valor total a cobrar foi obtido pela aplicação do percentual de 5% sobre o valor mínimo de tanto, por campo incorreto, multiplicado pelo número de competências onde incorreu a infração. Correto. Até a 11, né, 2001, estaria decaída, né? Tá. Colegas, eu redigi assim o dispositivo. Veja se espelha bem a nossa decisão. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Porém... Aí é por unanimidade. O não conhecimento eu acho que é unânime, né? Veja como eu estou colocando aqui, ó. Eu estou colocando assim, ó. Acordam os membros do colegiado. Geralmente uma decadência é uma questão de mérito, né? E separa do conhecimento. Vê se é possível fazer assim, ó. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso por intempestividade. E não conhecer. E reconhecer de ofício,
e reconhecer de ofício a ocorrência da decadência, a qual atingiu integralmente o crédito lançado. Vencidos os Vencidos os conselheiros Francisco, Renata e Dene, que apenas não conheceram do recurso por intempestividade. Você acha que dá certo fazer assim, Gregório? Eu acho que fica mais fácil assim, Dene. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Ponto. Por maioria de votos, conhecer de ofício da decadência que atingiu todo o lançamento. Tá, perfeito. Fazer assim, então. Aí depois tem os vencidos, o Renato, o Dene e o Francisco, que não conheceram da decadência por ausência de conhecimento da tempestividade do recurso voluntário. Tá. Concordo com o Márcio. É uma situação atípica essa, né? Um pouco atípica, então... por unanimidade de votos... E... Quando você digita, lembrar também que o que o Luiz falou é verdade, é o princípio da utilidade. Se nós não formos úteis, nós não precisávamos existir, né? Como órgão. Se nós não pudermos servir a nossa utilidade, que nesse caso seria evitar despesas desnecessárias para o ente estatal, que é um só, né? Não são vários entes estatais, não tem o poder executivo, é um Estado, o poder judiciário é outro. Mas demarcar a nossa utilidade materialmente, expandindo também as nossas matérias, nossas competências de ofício, nossa inteligência de ofício, eu acho que é importante. O Luiz marcou muito bem. Exatamente, porque veja bem, o que vai acontecer? Isso vai para a cobrança da Receita, a Receita vai mandar, se no caso se ele não pagar, a Receita vai mandar para a Procuradoria, vai demandar a Procuradoria, que já está sob o trabalho. Se a Procuradoria vai ajuizar, quando chegar na execução, os embargos do devedor, o contribuinte acosta uma exceção de pré-executividade, alegando a matéria de ordem pública que o CAF já teve, o Conselho já teve, o CAF já teve conhecimento anos atrás, né? Aí quem é que vai pagar? Com certeza é reconhecido, e quem é que vai pagar essa sucumbência? Todos nós. Tá, colegas, ficou assim, eu acho que ficou melhor mesmo, Márcio. Ficou assim, colegas, item 150. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade, e, por maioria de votos, em reconhecer de ofício a ocorrência da decadência. Reconhecer não, conhecer, né? Conhecer de ofício, né? Não é reconhecer. Conhecer. E, por maioria de votos, em conhecer... No caso, é reconhecer mesmo. É reconhecer a decadência. Reconhecer, melhor, tá certo. Aqui, e de ofício cancelar o crédito tributário, uma vez que integralmente é atingido pela decadência. E de ofício cancelar o crédito tributário. Exato. O crédito tributário pela decadência, é isso mesmo. É bem isso. Tá, pode ser também. E, por maioria de votos... ainda extinguir o crédito tributário para usar o termo. 56, 5 lá no CISER, é isso mesmo. É isso. Crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência. A gente já usou esse texto em outros, vamos manter o mesmo texto. E, por maioria de votos, em cancelar integralmente o crédito lançado, mesmo que atingido pela decadência. Isso, né, Gregório? Vencidos conselheiros Francisco, Renata e Dene, que não conheceram da decadência. Então, vou repetir. Item 150. Designar alguém para redigir o voto vencedor. O relator foi o Francisco. Até que escrevi aqui que o relator foi o Francisco. Quem se habilita, colegas, a fazer o voto vencedor? Eu me habilito porque eu tenho um voto exatamente nessa linha de raciocínio. Inclusive, estava previsto para essa sessão de julgamento. É exatamente essa linha que a gente discutiu aqui. É por isso que fica mais fácil, eu já tenho eu fiquei devendo a Gregório um evento desse aí. Tá, colegas.
Então ficou assim, ó, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso por intempestividade, recurso voluntário por intempestividade, e por maioria de votos em cancelar integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência. Vencidos os conselheiros Francisco, Renata e Dene, que não conheceram da decadência. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Luiz. Ok? Então, tá. E o item 151, colegas? Lá há uma decadência em menor extensão? Isso, como o Gregório falou, é uma CFL 69, ela é calculada, eu não sabia, pensava que era valor único, ela é calculada a partir do número de competências descumpridas. Portanto, diminuindo, atingido pela decadência determinadas competências, diminui-se o crédito tributário. Seria diminuído até a competência de 11 de 2001. 11 de 2001, porque 12 de 2001 já poderia ter sido efetuado o lançamento dentro do prazo 173, inciso 1º. Então, apenas isso, a diferença é só essa, Dene. Eu acho que a votação vai se manter da mesma maneira, mas a diferença é só essa, decadência parcial. Tá, e por maioria de votos em cancelar o crédito lançado até a competência 11. Não é cancelar o crédito lançado, é retificar o crédito lançado, considerando que tais competências foram atingidas pela decadência. Porque ele calcula, o fator de multiplicador é o número de competências. Eu não conhecia essa multa. Que multa que é essa? Que multa que é essa? Qual que você fez? 69. Ele multiplica pela quantidade de competências. Ele faz ele tem uma fórmula no relatório da página 7, mas ele multiplica pelo número de competências. Então, seria retificar o lançamento. Em cancelar a base de cálculo da multa aplicada. Cancelar a base de cálculo da multa aplicada. Isso? É? Não, porque não é a base de cálculo. Não é a base. É a forma de cálculo. Entende? Não é a base de cálculo, mas a forma do cálculo. E leva em consideração as 29 competências. Então, a gente vai tirar aproximadamente 13 competências, porque vai considerar 11 de 2000, então vai considerar 11 de 2000, são 13. Vão ser só 16 competências. Eu acho, aproximadamente. Fazendo uma conta burra. Tá, então, por maioria de votos. Mas no final das contas, Márcio, se você cancela, como o Dene colocou aí, né, cancelar o lançamento até a competência 11 de 2001 por decadência, quando você cancela, ela automaticamente, no cálculo da multa, não vai ser levada, né? Veja, cancelar a multa referente às competências até 11, não é isso? Eu acho que vai dar, né? Em cancelar a multa aplicada, em cancelar o valor da multa aplicada referente a parte da multa, colocar assim, parte da multa aplicada referente às competências. 11 de que ano? 2001. Inclusive, né? Uma vez que é disso pela decadência. Em cancelar a parte da multa aplicada referente às competências. Fica bom assim? E, por maioria de votos, em cancelar a parte da multa aplicada referente às competências até 11 de 2001, inclusive. Vocês acham que dá para entender? A parcela da multa? Parte não, a parcela não. Então, que a parcela? Parcela da multa aplicada referente. Vou tirar o aplicado aqui. É óbvio que a gente está falando de uma multa aplicada.
em cancelar a parcela da multa referente às competências até 11 de 2001, inclusive, uma vez que atingidos pela decadência. Mais que atingida pela decadência. Então, colegas, item... Item 151 da pauta da contribuinte Parrilada del Puerto. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário por intempestividade e, por maioria de votos, em cancelar a parcela da multa referente às competências até 11 de 2001, inclusive, uma vez que atingida pela decadência. Vencidos os conselheiros Francisco, Renato e Dene, que não conheceram da decadência. Designado para regir o voto vencedor o conselheiro Luiz. É o mesmo voto, você vai replicar nesse aqui, tá, Luiz? O voto do 150. Ok, colegas? Tá, esses foram os itens 151 e 150 e 151 da pauta. Agora vamos fazer o item 198, que saiu com vista também, 198. Esse é aquele, Gregório, do Parque Estadual da Serra do Taboão, né? Esse aqui saiu com vista de mesa. Eu gostaria de falar, Gregório, que você era, na época, parece que era o mais interessado em falar no momento. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Gregório. Eu vou reconhecer a área de interesse ecológico, que não foi conhecida pela DRJ apenas pela questão da ausência adiada, e o conselheiro relator Francisco está seguindo o mesmo entendimento da DRJ neste ponto. Ele faz, inclusive, essa observação no voto dele. Então, tanto para o conselheiro relator, se eu bem entendi o voto dele, quanto pelo órgão julgador de primeira instância, que é a DRJ, eles reconheceram, no final das contas, que a declaração do Fátima, que é o órgão popular do Estado de Santa Catarina, reconheceram a área como de interesse ecológico. Inclusive, o documento que consta dos autos impõe restrições ao uso da área, seguindo o que determina a legislação. Então, eu vou divergir nesse ponto para reconhecer a área de interesse ecológico na extensão de 256,7 hectares, que é o valor defendido pelo contribuinte desde a impugnação apresentada. Ok, Gregório. Está comprovado, Gregório? Como? Está comprovada essa área que você está... Tem a declaração do órgão lá do Estado de Santa Catarina reconhecendo. E o motivo da contribuinte para a DRJ não reconhecer foi a ausência adiada. Tá. Nesse ponto, a lei, ela diz um ato específico. É um ato específico do órgão federal ou estadual, e isso aí é de uma secretaria ambiental de lá. Eu também, eu não por falta de ADA, mas eu entendo que esse documento supre essa necessidade do ato específico. Tá. Esse parque, colegas, é um parque que ocupa 1% do estado de Santa Catarina, pra vocês terem uma ideia. Ele é gigante, assim, ele é muito grande, né? Criado em 75. Inclusive, esse documento que tem nos autos, ele foi emitido pela Fátima, que é uma fundação, era uma fundação, que foi extinta em dezembro de 2017, e a partir de 2018, no seu lugar, passou a existir o IMA, o Instituto de Meio Ambiente lá de Santa Catarina. Bem, colegas, todos podem votar. Nesse caso... Deni, a Rê saiu, deve ter caído a internet. Aí está voltando agora, Beleza. Oi, gente, desculpa, eu caí aqui. Só um pouquinho, colegas. 198.
Rafa, tá bonito, Rafa. Elegantérrimo. Último dia. Obrigado. Francisco, só para eu saber, no início você estava negando provimento ao recurso. Agora, Não, eu nego, eu continuo negando. É que você falou que esse documento supre. Não, é assim, é porque a área de interesse ecológico, além do ADA, ela tem que ter esse ato específico. Eu reconheci que o ato específico existe, mas não tem o ADA. Tá. Eu continuo negando. Tá. Então, tá bom. Vamos lá, então. Colegas, item 198 da pauta. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não? Item 198, da contribuinte reflorestadora Scherer Limitada. O conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Vamos fazer a coleta dos votos individual. Gregório, você então diverge reconhecendo a área de interesse ecológico, isso? Reconhecendo a dedução da área de interesse ecológico, né? Isso. Tá. Francisco, só me lembra uma coisa. Tem ADA, só não foi tempestivo, né? Está sem microfone, Francisco. Ô, Dani, neste caso, eu acho que é bom no dispositivo especificar o documento de folha 49, que é o documento que fundamentou o voto a divergência do Gregório, e a especificação da área de interesse ecológico de 265,742 hectares, que é a proporção da conta que está no documento que o Gregório fundamentou a divergência. Aí, então, Rafael, no final das contas, eu estou voltando para reconhecer o valor que ela defendeu, até porque a extensão que está declarada no documento da Fátima, me parece que tem um erro ali na digitação dos números. Primeiro que ele não fala em hectare, ele fala em metro quadrado, né? É uma primeira observação. Então, no documento do Fátima, ele fala lá como área total do imóvel 2.737 metros quadrados, 2.737,12 metros quadrados, né? E aí, quando ele vai falar do montante dessa área aí ele não usa a expressão, né? É a expressão que a gente está usando aqui da legislação, área de interesse ecológico, ele fala em 2.657.421. Ele acaba botando os números a mais aí. Quando você vai converter isso para hectare, aí daria, sei lá, 265. Mas o contribuinte, na impugnação e na recurso, ele acaba defendendo que a área de interesse ecológico é de 256,7 hectares. Então, é essa área que eu estou reconhecendo, pelo menos no meu voto divergente. Então acho que devia especificar essa área que o Gregório está colocando. Acho que seria interessante colocar no dispositivo final. A depender como for concluída a votação, certamente eu colocaria 256,7 hectares. Márcio, não tem ADA, não. Nem intempestivo. Tá, não teve ADA, não. Ok. Eu perguntei porque, a título de coerência, até com a minha votação no mês passado, o artigo 17O, da 6.938, parágrafo 1º, ele fala que a utilização do ADA para efeito da redução do valor pagado do ITR é obrigatória. No mês passado, eu tive um voto muito parecido, só que a área de florestas, acho que até o Gregório deve recordar, tinha um ADA intempestivo, mas havia vários conjunto probatório robusto demonstrando a existência de florestas. E aí, nesse caso, eu acatei porque também havia o ADA, embora intempestivo, mas havia o ADA, e havia a prova cabal da existência das florestas. Mas, nesse caso, Dani, eu vou acompanhar o relator, então, nos termos do voto dele. Sem microfone. Qual que é a extensão da área, Gregório, de interesse ecológico que você estaria reconhecendo? 256,7, né? Como é que é? 256,7. 256,7 hectares. Isso. Só lembrar que essa área, isso é retificação, ela não foi lançada, né, porque ela não foi inicialmente declarada. Tá. Ela está especificada no documento de folha? Leão. Oi? 61? Leão. Isso.
Tá. Eu já estou meio que preparado. Oi. Só para ficar claro e registrado, então. O documento desse órgão, Fátima, que é esse folha 61, por esse documento, a área, inclusive, seria um pouco maior. Seria algo em torno aí de 265 hectares. Né? Seria algo em torno de 265 hectares. Mas como existe um erro, e com os números a mais aí, e o contribuinte na impugnação e no recurso, ele defende essa área de 256, então eu estou reconhecendo a área tal como pleiteado pelo contribuinte, porque se fosse a rigor pelo documento mesmo, seria um pouquinho maior. O documento ele reconhece a existência da área, numa extensão um pouco maior, mas tem uma impropriedade ali nos números, então estou reconhecendo o valor que foi pedido pelo contribuinte. Tá, então nesse documento de folha 61 não tem esses 256. Isso está no recurso. Não, está no recurso. No recurso, né? Então eu vou colocar assim, eu tinha colocado informada no documento de folha 61, eu vou colocar pleiteada no recurso do contribuinte, pode ser? No documento tem uma área um pouquinho maior, acho que e a Gregório está seguindo o que ele pediu no recurso, que é um pouquinho menor. Pleiteada pelo recorrente. Vou colocar pleiteada pelo recorrente. Tá, então vamos seguir na votação. O Gregório, então, dá... É parcial provimento, né? Ou é integral? O contribuinte pede só isso no recurso? É parcial, porque tem... É parcial. É parcial. Tá. Colegas, o relator, então, negou provimento ao recurso, o conselheiro Gregório está dando parcial provimento ao recurso, reconhecendo a dedução dessa área de interesse ecológico, da área de interesse ecológico pleiteada pelo recorrente. Tá? Márcio, como você vota? Já havia votado, acompanhando o relator. Relator. Não, mas tem que seguir a ordem de novo. Renata, como você vota? Eu acompanho a divergência também. Divergência. Luiz, como você vota? Eu não escutei, Luiz. Relator. Relator. Ana, como você vota? Eu acompanho a divergência. Tá, e eu vou... Dani, você me pulou, mas eu voto com a divergência, tá? Ai, perdão, meu querido. E eu estou acompanhando os nomes aqui, ó. Eu sei, eu entendi o recado, obrigado. Você acompanha o relator, né? Eu acompanho a divergência, Tá certo, perfeito. Tá certo. Tá. Ficou assim, então. Acordam os membros do colégio, deu empate no julgamento, né? Empate no julgamento. O item 198 da pauta da contribuinte reflorestadora Scherer Limitada, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19 da Lei 10.522, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário, ao recurso, reconhecendo-se a dedução da área de interesse ecológico pleiteada pelo recorrente. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso.
Eu tinha escrito aqui, quando a gente começou essa discussão, eu tinha escrito designada para redigir o voto vencedor, a conselheira, eu não sei por que eu escrevi isso. A gente já tinha meio que definido uma... Era você, Renata? Não, era... Quem que era? No meu está anotado a Renata também. O voto vencedor sou eu. Nesse caso é você, então tá. Isso. Então vai ficar você, tá, Renata? Não, tá ótimo, sem problema. Ô, Dani, você botou dar provimento parcial para dar provimento à área pleiteada. Não seria interessante já definir a área, não? Seria o que? Pode ser, que é aquela que o Gregório falou agora há pouco, né? 256,7, A área de interesse ecológico repete para mim, 256,7 hectares. 7 hectares, vírgula, pleiteada pelo recorrente. Para deixar claro que é o que ele está pedindo, né? Já que é uma diferença mesmo com o documento lá da Fátima, né? Tá. Então, vou repetir. Acordam, item 198 da pauta, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em fase de empate de julgamento, dar provimento parcial ao recurso voluntário, dar provimento parcial ao recurso, que eu já tinha falado voluntário antes, ao recurso, reconhecendo-se a dedução da área de interesse ecológico de 256,7 hectares, pleiteada pelo recorrente. Ponto. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram o provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Renata. Ok? Agora, colegas, vamos fazer o item 287 da pauta. 287, que também saiu com vista. Esse aqui é um processo do Rafael, o item 287, é do contribuinte José Teodoro de Araújo. Ele saiu com vista de mesa, acho que fui eu até que pedi vista de mesa, né, queria olhar os documentos todos, né. Aqui eu queria só confirmar certinho a questão, porque a DRJ, aqui foi glosa de área de pastagem, olha a notificação, glosa da área de pastagem, e uma área grande, inclusive. Aí a DRJ manteve a glosa porque o contribuinte apresentou até um documento de uma agência estadual, que é uma autarquia estadual lá do estado do Goiás, mas ela trouxe um documento, não, porque aqui é exercício 2009, e o contribuinte tinha que ter comprovado que no ano de 2008, né, havia gado no imóvel, né, e aí ele precisava ter trazido documentos de 2008, e o contribuinte trouxe um documento lá da Agrodefesa, dessa agência goiana de defesa agropecuária, do ano de 2009. Por conta disso, esse foi o motivo da RJ, ela não deu provimento à impugnação. Só que agora ele trouxe não só o mesmo documento que ele tinha trazido, mas ele trouxe vários outros documentos, trouxe um documento assinado inclusive assinado por esse instituto, né, por um funcionário desse instituto, atestando vacinação de gado, uma quantidade grande, inclusive, né, uma quantidade bem grande de gado, e eu fiz a conta por aquela 0,5 cabeça de gado por hectare, mais ou menos bate a quantidade, e aí eu tô acatando esses documentos, tá? É documento emitido pelo próprio órgão estadual, atestando que em 2008 havia gado no imóvel, naquela quantidade. Então, eu tinha pedido para ver os documentos, já adianto, então, que daí, nesse caso, eu estou lhe acompanhando. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário?
Não. Colegas, alguém diverge do voto do relator? Antes, deixa eu só ler de novo o voto do relator. Só um instantinho, colegas. Só um instantinho. Só um instantinho. O relator, ele está dando provimento ao recurso, porque a questão aqui é só área de pastagem. Ele está dando provimento ao recurso voluntário para afastar a glosa e restabelecer a área de pastagem de 4.563,1 hectares. É isso que está na notificação, né? Isso. Exatamente isso que está na notificação, né? Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Alguém diverge do voto do relator? Não? Eu também não. Dois segundos. Tá, colegas, eu fiz o seguinte registro, então. Item 187 da pauta, do contribuinte José Teodoro de Araújo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo-se a dedução da área de pastagem de 4.563,1 hectares. Ok? Só para não fazer confusão, eu boto a data de hoje, né, como julgamento, né? Dia 8 de outubro. Isso. Obrigado. Os outros também, tá, colega? Nos outros que a gente fez agora, data de hoje. Tranquilo. Tá. Tá. O próximo item, colegas, é o item 299 da pauta. Esse aqui é um voto do Luiz, né, Luiz? Aquele que você falou que o contribuinte havia se confundido com os envelopes e tal, né? Eu não sei se a vista de mesa foi minha, mas eu queria ver certinho, foi minha, né? Eu examinei ali realmente a questão da intempestividade que o Luiz está reconhecendo, né? E eu já adianto o voto que eu vou acompanhar o Luiz, tá? É realmente isso mesmo, tá? A impugnação foi intempestiva mesmo. Alguém gostaria de comentar esse processo? O item 299 da pauta? Alguém gostaria de comentar o voto? Não? Alguém nesse caso aqui, ó, item 299. O item 299 da pauta, do conselheiro Luiz. O Luiz está votando no sentido de conhecer. Aqui, a única alegação dele no recurso, Luiz, é a tempestividade, né? Ele não alega mais nada, né? Luiz, o microfone teu está desligado.
Ele só alega tempestividade, né? Deixa eu ver o que foi que eu coloquei. Eu vou abrir o voto aqui. Presidente, ele só alega a tempestividade na impugnação. Não, o Gregório antecipou-se aí, então. Tá. Então, o relator, então, está negando provimento ao recurso, conhecendo, né, e negando provimento ao recurso. Alguém diverge do voto do relator? Não, eu também não. Então, em relação ao item 299 da pauta, do contribuinte Otávio Junqueira Leite de Moraes, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Esse foi o item 299 da pauta. Gente, está caindo uma tempestade aqui agora. Eu tenho uma janela aqui de frente para mim. Nossa, uma baita de uma tempestade. Que gostoso. Adoro. Tempestade com vento, assim, nossa. Vamos agora, colegas, ao item 351 da pauta. São mais 2 itens só, e a gente finaliza as vistas de mesa. Item 351 da pauta. Esse é aquele caso da moléstia grave e da pensão alimentícia. Item 351, da contribuinte Marisa Terezinha Santini Leite. Colegas, esse processo aqui, esse item, me tomou de surpresa, assim, sabe? Eu fui surpreendido, porque... Também, viu? Nos meus 9 anos de DRJ e nos meus mais de 4 anos de CARF, eu nunca tinha me deparado com um caso de isenção de imposto de renda por moléstia grave em relação à pensão alimentícia, pensão paga por decisão judicial. Eu nunca tinha pego um caso assim, nunca tinha me deparado com um caso assim. Em todos, inclusive tem votos da nossa turma, vários votos, em que os requisitos que são definidos são moléstia grave e aposentadoria paga por órgão oficial, né, por INSS e tal, né. Eu nunca tinha me deparado com um caso assim, né? Se você que tem toda essa bagagem de 13 anos não tinha, imagina eu com 1 ano. Eu acho difícil mesmo esse tipo de situação, porque é mais difícil, porque normalmente pensão alimentícia, quem recebe normalmente são pessoas mais novas, né? Pensão alimentícia, normalmente, regra geral, né? Pessoas mais novas. Essas moléstias graves são moléstias geralmente acometem as pessoas com mais idade, né? Então é mais difícil de ter essa situação. E então eu não tinha me pego uma situação assim. Inclusive a Ana compartilhou com a turma no grupo um boletim, né? Uma cartilha da Receita Federal, né, Ana? E aí eu fui dar uma pesquisada, tem solução de consulta da COSIT de 2019. O Greg compartilhou a solução. Olha, foi uma gratíssima surpresa, eu fiquei até feliz, porque é uma coisa bem bacana, eu achei. E eu dei uma olhada no perguntas e respostas do imposto de renda desse ano calendário aqui, de fato há a previsão de dedução, de isenção de imposto de renda sobre rendimento de pensão paga em cumprimento à decisão judicial a portadores de moléstia grave. Então, eu realmente, é um caso assim que eu não tinha visto ainda, tá? Dani, lembrando de ontem, como aconteceu essa discussão, eu pedi vista mesmo, né, até para confirmar. Ainda ontem à noite eu achei essa solução COSIT que o Gregório compartilhou aí no grupo, e achei uma decisão do TRF1 e confirmada no STJ a mesma questão, no qual eu alterei o voto, mantive o provimento, mas aí eu incluí. Então, o arquivo já está na pasta T, aí já está com a emenda tanto do agravo no STJ do recurso especial, quanto a decisão do TRF1 que reconheceu. E nele ele destaca bem essa questão. E no caso do exame, percebe-se que a autora proventos de pensão alimentícia em razão de separação judicial, sujeitos por isso ao pagamento do imposto de renda,
que estão sendo retidos da fonte desde outubro de 2001. Ela entra nessa questão de pensão do ex-marido que ela recebe, e foi definido judicialmente e confirmado no STJ. Tá? Porque essa questão ela é fácil assim, de você elucidar. É porque a isenção ela não está atrelada à natureza, à fonte pagadora da pensão. Aliás, a isenção, por moléstia grave, ela não está atrelada à fonte pagadora que efetua o pagamento. Tá? Ela está atrelada à condição de ser portador de moléstia grave de quem se beneficia desse rendimento. A inteligência da norma é exatamente essa. Apesar desses anos todos que o Dente falou, nós já julgamos um processo desse, não sei se todo, com certeza não era essa composição, que tratava exatamente de uma situação similar. Tá? Só que era uma pensão que era paga para determinada pessoa, e essa pessoa tinha um dependente, um alimentante, e essa pessoa morre, e ele era e a pensão fica convertida para essa pessoa. Só que essa pessoa que era dependente, ele era detentor de moléstia grave, exatamente a situação. E a isenção, naquela época, inclusive, já tinha reconhecido, a isenção se deu em função da condição do beneficiário do rendimento, não em face do rendimento em si, assim, se foi por pensão alimentícia, se foi por INSS, porque a pessoa que concedeu a pensão não tinha essa condição, não entrava na regra isentiva, certo? Era uma pessoa que pagava o tributo normalmente. Mas a pessoa que foi beneficiada por ele tinha essa condição da moléstia grave, e ela se beneficiou da regra isentiva, não em função porque foi a pensão alimentícia, é por função da sua própria condição. Essa a inteligência do discurso da norma. É a condição da pessoa que é beneficiária, sabe? Isso aí. Esse entendimento aí nós fizemos já faz algum tempo, acho que faz mais de 2 anos que nós julgamos um processo desse. Agora, essa discussão ela ficou assim meio que disfarçada, digamos assim, porque ela foi dentro de um contexto bem maior, assim, havia outras coisas e o foco não foi esse. É só para fazer essa pontuação. A regra isentiva se destina à pessoa que beneficia. Ela não, assim, a origem da fonte pagadora, se foi de pessoa alimentícia, se foi de pessoa oficial, isso não é relevante. Então, Dene, para concluir, eu estou dando provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a isenção tributária em relação ao imposto de renda da pessoa física, em razão da constatação da moléstia grave. Ok, então, Rafael, colegas, em relação ao item 3.5 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação ao processo? Alguém diverge do voto do relator? Jamais. Acompanho com louvor, com alegria. Então, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Inclusive, eu examinei aqui os documentos da moléstia, né? Também está tudo ok. Acordo os meus colegas, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Então, item 3.5 da pauta, da contribuinte Marisa Terezinha Santini Leite, ficou assim: acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora ao último item da pauta, com vista de mesa, que foi o item 397. Item 397. 397 é do conselheiro Márcio,
é o do Rodney. Esse é aquela história do erro na identificação. Isso, o Gregório pediu vista para dar uma conferida só na documentação do processo. Você não está conhecendo, no seu voto, você não está conhecendo, você não conhece a alegação quanto à identificação do sujeito passivo, né? Isso, né? Sim, a rigor sim, porque não foi pré-questionado. Essa alegação, tá. Não, calma, não é isso. Eu não conheço da alegação do sujeito passivo e mantenho o lançamento na parte conhecida, que é o lançamento de omissão de rendimentos. Não, eu só quis dizer que essa é a questão que gerou a... Não sei. O Gregório só pediu mesmo a vista para analisar mesmo o processo, que é um processo curto. Tá. Você gostaria de fazer um comentário, Gregório? Eu dei uma olhada no processo, era só mais para eu entender mesmo o objeto da autuação e respectiva documentação, porque são duas infrações, uma omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sem vínculo empregatício, que o contribuinte ele alega na defesa que, na declaração dele, ele apresentou como rendimentos recebidos de pessoa física, um valor expressivo de 640 mil aproximadamente, e aí, quando compara com a DIF, foi apresentada pela TIM, tinha lá um montante de 680 mil, e aí nessa infração a fiscalização lança a diferença, ela acata esse argumento do contribuinte que ele declarou errado na declaração dele, lança a diferença, inclusive deduz o imposto de renda retido na fonte apresentado na DIF no lançamento, e em relação à infração 2, que é glosa de despesa livre caixa, na verdade não foi nem glosa, o que a fiscalização fez foi também foi lançar a diferença, porque na declaração dele ele acabou deduzindo o valor maior que acabou não restando comprovado, não foi nem livro razão, é um livro diário comercial, mas os valores que estavam lá foram considerados pela fiscalização e ela lançou a diferença. Eu vou acompanhar o relator, presidente, já adiantando meu voto. Só, então, não conhecimento e manutenção do lançamento, né? Não conhecimento da matéria de sujeição passiva. Essa questão do não conhecimento é porque ele fala que era para ser tributado na pessoa jurídica. Eu acho que precisa conhecer. Eu também vou adiantar, mas eu acho que tem que conhecer a questão da sujeição passiva. Independentemente do conhecimento ou não, ela foi enfrentada. Exato. Eu vi que você já enfrentou, mas eu acho que vi que você já enfrentou no seu voto, e eu acompanho o seu voto em relação ao que você conheceu do conhecimento, da sujeição, da questão da ilegitimidade passiva. Mas eu acho que a questão da ilegitimidade passiva ela precisava realmente ser conhecida e enfrentada, porque, de fato, como você disse, em relação à tempestividade, isso é uma matéria de ordem pública, você não pode passar por cima disso, tem que conhecer de ofício. Então, isso teria que ser conhecido, sim. Então, você conheceu e enfrentou, e acompanho as suas razões no enfrentamento dessa questão. E com relação ao mérito, te acompanho também. Deni, então pode ser também, meu voto pode ser só por negar provimento mesmo. Não precisa nem, na verdade, chamar atenção para conhecer de ofício. Basta negar provimento porque já está enfrentado dentro do voto. Só negar provimento. Mas essa reflexão da Renata foi algo que eu tinha pensado mesmo durante o voto, porque, de fato, sujeição passiva é algo que firma toda a relação jurídico-tributária. Então, eu tinha feito já isso, já pressupondo que poderia haver essa celeuma, mas os dois votos, as duas alternativas de voto, eu sou satisfeito com elas, e fica mais simples, negar provimento. Sem áudio, Deni. Então, você está conhecendo do recurso e está negando provimento. A questão quanto à identificação do sujeito passivo, que ele alega no recurso, ele não alegou na impugnação. Ele alega só no recurso. Tá. Eu vou fazer a coleta individual dos votos. Francisco, como você vota? Eu acompanho o Márcio. Márcio, nega provimento. Nega provimento. Gregório, você
Acompanha o relator também, né? Você falou na tua... Acompanha o relator. Renata, como você vota? Eu acompanho nessa parte, como eu disse, sim. Acompanha o relator, né? Rafael, não vou esquecer você agora. Rafael. Eu acompanho o relator, presidente. Luiz, você acompanha o relator? Relator. Ana, você acompanha o relator? Acompanho o relator. Eu acompanho o relator pelas conclusões. Puxa, você tirou o sorriso do Márcio, ele já estava contando com a unanimidade, né? Não, mas eu gosto, porque é Brasil e Alemanha. Dene, mas tu não conheceria a parte de legitimidade passiva, correto? Só isso, né? Em princípio, não. Teria que estudar esse processo, mas mais atenção, né? Mas em princípio, não. Mas acho que nem precisa estudar o processo para essa matéria. Isso é um entendimento de direito, nesse caso de direito. Isso aqui não é questão nem de legitimidade, é erro na identificação do sujeito passivo, é isso que ele alega. Legitimidade passiva. Tá, Depois dê uma lida na solução de consulta número 8 da COSIT de 2013. Ali tem umas questões interessantes. Ali essa solução ela fala sobre vício material e vício formal. E fala sobre erro na identificação do sujeito passivo. É interessante, essa solução de consulta é bem interessante. Ela é bem... uma mini aula de vício material e formal. Bem interessante. Dene, enquanto tu está redigindo o dispositivo, eu queria saber se nós podemos dar sugestões de temas para aquele curso de PAF que foi encaminhado pelo e-mail. Porque eu acho que isso, matérias de ofício, é uma coisa muito importante para a gente, eu não diria uniformizar entendimento, mas é para a gente debater matérias de ofício, né? Debater como, o alcance, quais são. Eu acho que o curso está fechado já, né? Os assuntos, ou não, eles abriram lá, tem uma... Eu não vi no e-mail. Não, eu estou te perguntando, na realidade, eu recebi o e-mail, eu vi o e-mail agora, para ser honesto. Eu abri aqui meu e-mail, eu vi agora, por isso que eu puxei o... Eu vi ontem à noite, eu já confirmei a minha participação, mas eu não... Me parece que está fechado já. Mas manda lá, responde o e-mail perguntando se dá para você sugerir temas, né? E tem problema eu estar de férias e participar, porque é o meu período de férias. Eu acho que não. Eu acho que não. Né? Acredito que não. A solução de consulta de 2013 que você falou, DNA 8? 8 de 2013. Tá, colegas, no item 397 da pauta do contribuinte Rodney Aparecido do Nascimento, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Dene. Tá? Esse é o 397. Finalizamos os itens da pauta com vista de mesa. Agora vamos dar seguimento que horas são? 10, tá, dá para a gente julgar mais um pouco antes do nosso intervalo. O primeiro item da pauta da sessão desta manhã, do dia 8 de outubro de 2020, é o item 410, do contribuinte Antônio Arlindo Reis von Grapp, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, nós temos pouco tempo até o nosso intervalo, né? Aliás, para a sessão já tem pouco tempo, dada a quantidade enorme de processos que nós estamos com 61 processos não repetitivos nessa pauta. Então, eu gostaria de saber, esse processo é um processo tranquilo ou vai demandar muito tempo de análise? Não, eu presumo que não vai demorar. Não vai demorar? Presumo que não vai demorar, não. Porque é pensão alimentícia e não tem comprovação de pagamento, nem Tá, então vamos... nem Colegas, vamos fazer então o julgamento do item 410 da pauta do contribuinte Antônio Arlindo Reis von Grapp, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode iniciar então a leitura do
Francisco, você está sem microfone. Começa do zero, por favor. Desculpe. Vai, obrigado. A autuação, ela trata de dedução indevida de pensão alimentícia judicial. O julgamento de primeira instância manteve a autuação por falta de comprovação. Aí, no recurso, o contribuinte alega, em síntese. Dito lançamento foi efetivado e mantido no julgamento de origem por falta de comprovação do efetivo pagamento, bem como pela não apresentação de acordo à decisão judicial, conforme ata de audiência realizada em 11 de 6 de 97, restou acordada a continuidade do pagamento da mencionada pensão ao filho Adam Von Grapp II, em quantia correspondente a 30% de seus vencimentos, embora no referido ano calendário a pensão paga às filhas Larissa, Thaís e Denissa Grapp decorresse de acordo extrajudicial. Nos dias atuais também já foi homologado judicialmente, na oportunidade anexa, sentença homologada de ajuste do pagamento de 2 salários mínimos a cada uma das filhas, junto a documentos com relação à instrução dos dependentes que comprova a possibilidade da dedução pretendida. Ele junta os documentos dizendo que eles são dependentes, tanto é que ele paga os dispêndios escolares. Nós estamos tratando aqui do exercício 2009, ele não tem comprovação do pagamento, esse filho que ele tinha esse acordo anteriormente lá é maior de idade, aí aqui eu discorro sobre pensão, paga maior de idade, as filhas ele pagou sem o amparo de decisão, acordo homologado judicialmente, e aí por isso eu nego o provimento ao recurso. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 410 da pauta, o relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Eu vou divergir. Alguém diverge, além da Ana? Alguém mais diverge? Eu só queria só um esclarecimento, Francisco. Você falou aí independentes, o contribuinte reduzido também como dependentes as despesas escolares? Não, dedução com despesa, não tem dedução com dependente, nem, não tem a dedução com, a questão é pensão judicial. Essa documentação, ele apresentou com despesa com instrução, ele pretende provar que ele arca com dispêndio desses dependentes. Mas na sentença tem isso? Não tem sentença, é isso que eu estou falando. Não tem sentença, ele não tem, esses dependentes não tem decisão judicial nem acordo homologado. E esse acordo não foi homologado. E nem comprovação de pagamento. Ele tem um acordo, mas homologado em 2011. Aqui é ano calendário de 2010. Então, não tem pagamento, não tem comprovação de pagamento de pensão. E não tem o acordo homologado judicialmente. Ok. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? O acordo de 2011 não reconhece todo o pagamento retroativo, não, porque a gente já pegou um caso, eu já peguei um caso que eles fizeram um acordo reconhecendo todo o passado. Rapaz, deixa eu dar uma olhada nisso. Exatamente. O acordo foi feito ali, mas não quer dizer que não tenha havido anteriormente alimentos provisionais, né? Mas vamos lembrar uma coisa, Luiz, também tem a falta do efetivo, a prova do efetivo pagamento. Não tem pagamento. Mas ele não tem a DIF, não? E na DIF, se estiver registrado, se ele for fonte pagadora, na DIF é destacada a verba da pessoa. Olha, aí a gente... eu acho que é válida a investigação, agora eu sugiro pedir vista, então, porque aí teria... Não, eu só estou perguntando, assim, eu não estou necessariamente... Eu estou acercando... eu não me atinei para isso. Eu não me atinei para isso. Não, eu acho válido, agora... Porque... Essas despesas... eu posso até tentar dar uma olhada. Deixa eu dar uma corrida no processo. Deixa eu dar uma corridinha no processo aqui, fazer. Olha. Porque se tiver... Presidente, é um processo de 90 páginas apenas. Eu peço vista de mesa. A gente termina o julgamento dele à tarde, pode ser? Pode ser, sim. Perfeito. Eu dou uma olhada nele na hora do almoço, no intervalo também. É 90 páginas. O meu conhecimento vai se basear apenas em ver uma retenção na DIF. Se não houver prova do efetivo pagamento, eu, pelo menos, me sinto convencido.
aí os outros conselheiros também podem, naturalmente, se sentirem inclinados a analisar também o processo. Ele já admitiu no recurso que não teve pagamento, que a justificativa foi essa. Então, se tivesse, ele teria trazido. Mas, de qualquer sorte, eu acho que vale a pena. Ele disse que não tinha pagamento? E precisa a gente isso. O recurso ele já admite que não teve pagamento, que não teve a comprovação. Ele disse, olha, foi isso, agora eu tenho o encargo é comigo. Mas ele não afirmou que pagou, que tem comprovação de pagamento, e nem trouxe. Mas como é que ele deduz algo que ele não pagou, né? Ele disse que pagou, mas não Ele não disse que não tem comprovante de pagamento. Ele disse, eu paguei e não tenho comprovante. É diferente. Dizer que não pagou e dizer que não tem comprovante. Exatamente. Agora, eu gostaria de saber se ele for, assim, então, é interessante a gente ver na sentença se ele tem o tipo de, e como é feito esse desconto, esse pagamento, se ele paga ou se é direto na fonte pagadora. Aí a gente vê meio no intervalo. Teria que ver também se essas despesas de construção estão no acordo, despesas métricas são ônus dele, porque se forem, elas são sim dedutíveis. Certo? Separadamente da pensão. Ele pode deduzir. Não, mas aí é outra coisa. Aí seria despesa de construção. Isso aí não é objeto do lançamento nem da RJ. Também não tem, tudo bem, mas eu estou só dizendo que se fosse o caso, né? Mas precisa só aferir, é um pequeno detalhe que precisa ser visto aí. Não, tranquilo, ótimo. Porque eu acho que se ele tem um acordo é um indício muito forte de que ele tem um ônus de pagar uma pensão. Então a gente teria que ver com mais cuidado aí, porque inclusive é um benefício fiscal que é estabelecido em lei, né? Eu já estou olhando aqui, tá? Depois eu vou dar meu parecer, já saiu em vista, mas só para complementar o que a Ana falou, o fato de ele não poder comprovar, Ana, são dois parâmetros que são necessários para qualquer dedução, no caso. A certeza, que seria a prova da obrigação que ele tem de pensionar, e a liquidez, para a gente saber quanto ele pagou de fato. Se ele não tem comprovante, e não tem de fato comprovante nos autos, automaticamente ele não poderia deduzir. É um ônus dele, ele tem que comprovar o que ele pagou. Ele não pode simplesmente demonstrar a constituição da obrigação de pagar. Ele tem que provar que pagou, e ele tem que provar quanto pagou. E no auto, de fato, não tem, mas tem sim o acordo. Vou dar uma olhada na hora do intervalo dele, tá bom? Tá. Mas se essa informação constar do sistema da Receita Federal, ele não precisaria trazer esse voto, essa comprovação. Por exemplo, se tiver em DIF, ele não precisa trazer documentos para provar, se já tiver lá informado no sistema da Receita. Aparentemente, ele não ele traz algumas prestações de serviço, vou olhar a declaração dele, eu não sei se ele é assalariado. Aí é problema, né? Se não for assalariado, fica mais complicado, mas tudo bem. Podemos seguir? A gente pede visita de mesa e fica mais meia hora discutindo. Colegas, item 411 da pauta, do contribuinte Gil José Simon Zanetti, é de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, como é que está esse processo aí? Dá tempo da gente fazer? Dá sim, presidente. É um processo que é um processo relativamente simples. O suporte fático dele, o substrato fático dele é simples. Eram 3 processos, só pastorear, um do mesmo contribuinte, só que exercícios diferentes. Um foi intempestivo, e os outros 2, um já foi julgado por esse colegiado, e o outro está sendo, eu estou trazendo agora, quer dizer, já faz algum tempo que eu indiquei para a pauta, mas não foram julgados os 2 juntos, esse e o anterior, porque foram baixados em diligência e não chegaram concomitantemente para eu poder pautá-los, a tempo de serem pautados para a mesma sessão. Tá, vamos fazer o 411 então? Então, colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 411 da pauta, do contribuinte Gil José Simon Zanetti, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode fazer a leitura do voto. Esse lançamento ele teve fulcro na omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica decorrente da ação de Justiça Federal. O espólio tomou ciência do lançamento e recorreu através da inventariante. A
A diligência foi exatamente no sentido de aferir a capacidade postulatória da inventariante, da signatária do recurso voluntário, que se ela estaria apta a fazer a postulação. Foi comprovado que sim, tá? Pela declaração final do escolha. Na decisão de primeira instância, a decisão de primeira instância negou provimento à impugnação, julgou improcedente, e só para... Eu copio aqui todo o recurso voluntário que aqui está trazendo, mas para simplificar é o seguinte: ele recebeu uma ação, essa aqui são de honorários advogatícios, tá? Que o senhor Gil era advogado, e nessa ação aqui, ele alega que ele atuou junto com 3 advogados. Ele traz, inclusive, recibo. Só que a DIF da Justiça Federal só o nome dele. E ele alega que aqueles honorários ele repartiu, não seriam só dele, senhor Gil, seria também dos outros 2. Só que aí ele tinha uma convenção particular com os 3, ele dividiu a parte em cada um, mas só que a DIF saiu apenas no nome dele, a retenção foi toda em cima dele e foi a ele atribuído a totalidade dos requerimentos. Eu estou aqui seguindo a DRJ por entender que as convenções particulares não se opõem ao fisco. Então, o fato específico dele ter, inclusive ele traz os recibos que foram e tal, mas e por constado, inclusive, no curso da ação, apenas o nome dele como advogado, os outros advogados devem ter sido auxiliares, assim deduzo eu, né? Mas ele divide, com certeza ele era o advogado principal, e tanto que a nominação é dele, a DIF é dele, e eu estou entendendo que eu estou assim, acompanhando a DJ, no sentido de que, com base assim, nessa questão que não são oponíveis à convenção, a convenção não é oponível, como sou particular, e o caso aqui dele seria, já que ele pagou a retenção por todos, ele pagou a retenção por todos, ele se ajustasse com eles para receber. Eu não estou vendo aqui como fazer esse rateio que ele está pretendendo fazer. Aí eu estou dando provimento, negando provimento à recurso voluntário. Colegas, em relação ao item 411 da pauta, o relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Alguém diverge do voto do relator? Luiz. Pode falar. Ele demonstrou que houve um rateio, mas você só está acatando porque a DIF foi apenas o nome dele. Isso. Ele está pretendendo com isso, ele alega também, ele diz, eu também não entrei, não me aprofundei na questão, porque diz respeito a outros contribuintes, ele diz que os outros 2 também declararam imposto de renda, essa parte aí, tá? Declararam, segundo ele, eles declararam. Mas, aquela história, eu estou me prendendo como se diz, ao fato de que essa convenção que ele fez com os demais advogados, e me parece que não eram advogados assim eu não sei se eram de um escritório específico, ou se foram, eu não sei assim os maiores detalhes, mas o fato é que ele é que aparece como, inclusive esse é um dos argumentos da DJ, é ele que aparece como o advogado principal, tanto que está no nome da ação, está no nome dele, a DIF está no nome dele, e quando ele alega que os outros 2 advogados foram coautores, assim, digamos assim, do todo o processo, de toda a demanda. E ele acertou com eles, quando ele serviria. Aí eu estou entendendo que como essa questão teria sido facilmente resolvida por ele, se ele pactuasse
com os demais, como ele pactou que iria ratear os valores, rateasse também o imposto. O imposto é tido na fonte. Então, todo mundo pagava só com ele. Quer dizer, ele pagaria por todos e receberia as respectivos percentuais do rateio. Não foi assim que ocorreu, e ele está dizendo que ele alega que ele seria responsável apenas pela parte que coube a ele, os honorários. Não é assim que está na deixa. A deixa é bem clara, mas, quer dizer, os demais colegas podem avaliar de forma diferente, mas eu estou entendendo, eu estou fazendo uma leitura bastante ortodoxa não só dos fatos, como da legislação. Todos estão em condições de votar, colegas? Ou querem analisar mais o processo? Condições. Todos? Eu, pelo menos. O Gregório, ele parece estar travado. Está travado, né? Eu achei que ele estava pensando. Foi por isso que ele não me contestou. Está travado, Gregório. Ele vai entrar de novo, vamos aguardar. Ok. Colegas, em relação ao item 411 da pauta, alguém diverge do relator? Eu vou divergir. Vai divergir? Vai divergir e vai dar provimento? Vou dar provimento. Vamos fazer o seguinte, então. Vou fazer coleta individual dos votos. Só um fato. O Gregório ele participou do primeiro julgamento desse processo, que é a mesma coisa. Eu não me lembro como o Gregório votou na época. Certo? Mas também isso não é relevante. Ele pode também mudar de entendimento. Tá. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. O Gregório diverge o relator e dá provimento ao recurso, né? O Márcio, como vota? Relator. Relator. Renata, como vota? Eu acompanho a divergência. Divergência. Rafael, como vota? Eu acompanho a divergência. O Luiz mantém o voto, né? Luiz nega provimento ao recurso. Ana, como vota? Eu acompanho a divergência. E eu vou acompanhar o relator. Tá, é lançamento fiscal, né? Notificação, tá. Beleza. Nós tivemos, então, no caso aqui, um empate no julgamento, e o relator foi vencido. Gregório, posso te designar para fazer o voto vencedor? Você até que abriu divergência.
Tá, ficou assim então, colegas. Tá, ficou assim. Item 401 da pauta, do contribuinte Gil José Simon Zanetti. Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Gregório. Ok? Esse foi o item 401 da pauta. O próximo item da pauta colegas, vejam, a gente está tentando julgar os processos que não sejam demorados, tá? Se vocês verem que o processo de vocês vai demorar, vai ser complexo, inclusive tá, que horas são? Já está no horário quase do nosso intervalo, né? Deixa eu ver se, esse próximo seu, Francisco, é tranquilo, bem tranquilinho? Ou é bem demorado? Rapaz, eu já acho que ninguém consegue arriscar ser tranquilo, porque depende das perguntas dos conselheiros, né? Então, agora, a situação é bem pontual. É uma omissão de... Eu vou citar o caso aqui, porque aí a turma já avalia. É uma situação seguinte, é uma ação judicial de hora extra do Banco do Brasil, uma senhora... Não, mas é simples. Aí ela declarou como rendimento isento, porque ela é portadora de doença grave, moléstia grave. Ela declarou. Só que essa hora extra foi recebida enquanto ela trabalhava, não estava aposentada. Aí a Justiça do Trabalho, no alvará, de documento da Justiça do Trabalho tem pouca coisa. Tem o alvará e ele diz no alvará o seguinte, que ela não incide imposto de renda em função dela ser portadora da doença tal. O juiz do trabalho disse isso. E aí ela declarou como isenta. Aí no recurso ela traz só questionamento do RRA, que aí eu estou dando, não tem problema, e tô acompanhando a DRJ no restante. A questão é essa. Aí o grupo decide. Eu acho que é rápido. Agora, ou concorda ou não concorda, porque não tem muito o que examinar. Vamos fazer esse, colegas, daí fazemos um intervalo, pode ser? Tudo bem para vocês? Fazemos esse, né? E aí fazemos o intervalo. Esse é o item 412 da pauta. Deixa eu pegar aqui, Francisco, rapidinho. Ok, colegas, vamos fazer o item 412 da pauta, da contribuinte Zilda Barbosa Moreira. Zilda Barbosa Moreira, item 412 da pauta, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode, então, fazer a leitura do voto. Lançamento de imposto de renda da pessoa física não contribuinte por omissão de rendimento, em relação dela ter declarado esses rendimentos como se isentos fossem. A DRJ manteve a autuação, aí no recurso ela alega. Ela aduz erro de cálculo motivado pela desconsideração que referidos rendimentos foram recebidos acumulados. Ou seja, ela discorre acerca do RRA, transcreve o parecer aqui da PGFN, ela, inclusive no próprio recurso ela transcreve boa parte dele, e aduz que declarou esses rendimentos como isentos, como se isentos fossem, baseado na decisão judicial que a isentou. Aí eu vou compartilhar aqui, rapidinho, só para vocês entenderem o que ela está questionando. Né, quando foi enviado... Só um instantinho, que meu celular está... O que acontece? Possivelmente, já aconteceu isso, tá? Possivelmente... Toquei sem querer numa mensagem de áudio aqui. A decisão aí. Celular, certifico, ideal céu da União, de 6 de for adicional, tendo em vista que dispõe o artigo 6º da lei, com redação alterada pela lei, os valores percebidos por pessoas comprovados. Aí ele discorre aqui e afirma que não incide imposto de renda. Tem um outro documento aqui, deixa eu... que ele
trata da mesma isso está na inicial também, da folha 3 a 6, ele traz, que é do próprio recurso, aí ele transcreve esse... Vocês estão vendo aí? Está compartilhado? Ata de audiência, aí ele coloca, foram pagos do Banco do Brasil, e aí ele discorre. E aí, aí ele determinando a expedição do alvará, e aí o alvará é justamente aquilo ali. Então, nós não temos outros documentos especificando, olha, essa Zé foi isenta porque foi indenização disso. Não tem. A única coisa que tem é que o alvará da Justiça do Trabalho diz o seguinte, olha, ela é portadora de doença grave, moléstia grave, então está isenta do imposto de renda. E aí eu estou... Francisco sumiu? Francisco sumiu, acho que ele caiu. Às vezes, na hora de fechar o arquivo, eu bater errado. Caiu. Vocês viram até onde? Só para eu ver até onde eu volto. Até a sentença que você apresentou ali, do minuto de acordo, e aí que você foi tirar o documento, você caiu. Falamos assim. Na folha 3 a 6. Deixa eu pegar aqui da folha 3 a 6. Francisco? O ideal mesmo, nesses processos, eu não sei se... É bom a gente abre o processo aqui, olha aqui, em vez de você compartilhar. O que tem de documento judicial é da folha 3 a 6. E eu estou com ela, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. É porque caiu na hora que eu compartilhei naquela hora. O que tem é isso. Aqui ele definindo o alvará, o juiz. E aqui aquele alvará que apresentei antes. Então não há, é porque caiu, eu estava explicando, não há um documento dizendo, essa isenção aqui é em função de indenização, não. Ele diz que é isento porque ela é portadora de doença grave, só que essa remuneração é de hora extra enquanto ela trabalhava. Essa é a questão. Aí a DRJ discorre que a Justiça do Trabalho não tem competência, aí eu acompanho a DRJ. Aqui é aquele alvará que eu já tinha mostrado. A pergunta é o seguinte, Francisco, eu tenho. Quando ela recebeu esses valores, ela já estava aposentada, alguma coisa? Ela já estava. Agora os valores... Quando ela recebeu esses valores da hora extra, ela já estava aposentada. Já estava aposentada. Aí ela pede o RRA, que considera as competências. Uhum. Só que esses valores, ela estava aposentada, mas esses valores não são valores de aposentadoria, nem de pensão, nem reforma. Esses valores são de horas trabalhadas e não pagas. A época que ela não estava aposentada. Tá. E aí ela pede no recurso, ela discorre, a maior parte do recurso que se aplique o RRA, e ela diz, na verdade, ela nem questionou, ela diz o seguinte, ela justifica porque declarou como isento.
É isso. Quer dizer, eu declarei como isento por conta da orientação da Justiça do Trabalho, da decisão da Justiça do Trabalho. Esse é o fato. Beleza. Isso aqui é uma ação trabalhista, né, Francisco? Ação trabalhista, exatamente. O valor que ela recebeu acumuladamente é o valor referente a horas não trabalhadas, referentes a vários meses, né? Foi 200 e poucos mil, um período grande e período que ela não estava aposentada, período que ela trabalhava. Não é rendimento de pensão, nem proventos, nem aposentadoria. Mas rendimento recebido acumuladamente... Isso aí eu estou, exatamente, isso aí eu estou dando provimento parcial, porque ela realmente pediu, na verdade, boa parte do recurso foi tratando disso, tanto é que ela até transcreve boa parte do parecer aqui. Na conclusão sua lá, dá uma olhada na sua conclusão do seu voto. Antecessores do parcial provimento ao recurso depois, reconhecendo que o RPI incidente sobre RA deverá ser calculado pelo regime de competência, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Eu abri o arquivo errado aqui. E estava vendo a conclusão do arquivo errado, só um pouquinho. Tá. Alguém mais gostaria de comentar o processo ou o voto do Francisco? Alguém diverge do voto do Francisco? Eu vou divergir. Para dar provimento? Para dar provimento. Eu nem vou chegar nessa parte do RA, porque, para mim, a isenção precede essa análise. E o fato é que você tem uma decisão judicial aqui, folhas 4, e o juiz fala aqui do trabalho, com todas as letras, isento-a do recolhimento do respectivo imposto de renda, devendo ser expedido competente alvará. E aí ele fala que, cita o artigo 6º, inciso 14, da Lei 7713 de 88. Se está certo, se está errado, se tem competência, se não tem competência, aí seria uma outra discussão que não cabe aqui, na minha opinião, nesse momento. Para mim, ela tem uma decisão isentando do imposto de renda, o que ela fez foi cumprir uma decisão judicial. E aí, na minha análise, resta prejudicada as demais razões do recurso voluntário. Aquele caso que eu trouxe era bem semelhante a esse. E a gente concordou com a sentença que dizia isso, foi aquele que você pediu vista, né, Tem? Aí depois você concordou comigo. Bom, colegas, eu acho que eu vou pedir vista desse processo aqui, então. Vou pedir vista para dar uma olhada nesse processo. No caso, é o Gregório que ele pediu vista, né? Se ninguém pedir vista, né, eu peço vista. Gregório, você pediria vista do processo? Peço. Pede vista? Tá. Aqui no caso não é vista de mesa, não, é vista mesmo, né? Para a próxima sessão, né? Isso. Ok. Tá. Então, colegas, em relação ao item 412 da pauta, do
da contribuinte Zilda Barbosa Moreira, ficará assim: vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso. Ela pediu isso no recurso, né? A apuração. Pediu. Na verdade, ela só, no final do recurso, que ela justificou porque declarou como isento, mas a questão dela toda foi o RRA, que ela debateu no recurso. Mas tem outras questões. Você está dando provimento parcial, né? Ou não está dando provimento? Não, eu estou dando provimento parcial para o RRA. Tá, então tem outras questões também. Estou mantendo a autuação, né? Só que calculada dentro do regime de competência, né? Tá, então. Dando provimento parcial ao recurso, reconhecendo a tributação pelo regime de competência, tá? Isso, exato. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Então, ficou assim, a gente estuda esse caso. Esse caso é um caso um pouquinho mais complicado, e é melhor a gente estudar com calma daí. Colegas, agora já passou das 11, vamos fazer o nosso intervalo, 15 minutinhos, e daí daqui a pouco a gente retoma, então. 15 minutos, tá, colegas?